Vamos, se inscreva, deem aquele like, façam aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é uma nova postagem, é uma nova carta para emocionar você. Que saudade de você. Meu nome é Antônio e eu tenho 40 anos e sou ouvinte do programa Eri Correia desde a minha adolescência. Escutava muito com a minha avó, que era muito fã das cartas da saudade. Mas infelizmente, aquela doença terrível, aquela doença cruel, o câncer, a levou em menos de um mês, quando ela descobriu que tinha. Quando ela descobriu que tinha câncer, em menos de um mês ela foi embora, porque estava em estágio muito avançado. Aliás, eu até aproveito esse ponto da saudade, da carta, para dizer que amanhã, gente, logo de manhã, nós começaremos a fazer uma novena. Nós vamos iniciar amanhã a novena para os doentes de câncer, para São Peregrino, o protetor dos doentes de câncer, amanhã, de manhã às 6 horas e meio-dia. Aqueles que queiram, por favor, nos acompanhem. Quem conhece alguém com essa doença, ou quem tem essa doença, é ou não é? Por favor, fiquem, eu peço a vocês que acompanhem amanhã a novena a São Peregrino. Mas voltando à carta, quando ela descobriu que tinha o câncer, em um mês, ela foi embora. Mas ela era minha amiga, e sinto até hoje uma dor no peito quando eu me lembro de minha querida vovó. Em meados de 93, eu tinha 14 anos, e meu irmão, um menino muito atentado. Eu tinha 14 e o Edson 13, filho de uma outra mãe. Mas naquela época era comum irmãos de pais ou mães diferentes morarem na mesma casa. E as pessoas levavam isso numa boa. Quer dizer, éramos irmãos, porém ele era filho de uma outra mãe, irmãos por parte de pai. Mas voltando ao meu irmão Edson, ele era daquelas crianças atentadas. Daquelas crianças que não paravam um minuto sequer. E meu pai me punha, por ser mais velho, a cuidar dele. Eu ficava muito bravo porque sempre acabávamos brigando. Embora eu fosse mais velho, mas eu não era tão mais velho assim. Era um ano e pouco a diferença. Eu ficava muito bravo. Mas não eram brigas feias assim, brigas de um se atracar com o outro, não. Eram brigas bobas, bestas, de um mostrar o dedo do meio para o outro, falar que o cabelo do outro é isso, é aquilo, porque nós dois tínhamos o cabelo, que o pessoal fala cabelo assim, não muito bom, né? Mas e ficava por isso mesmo, mas aquilo me irritava demais. O Edson tirava sarro de tudo. Achava que tudo era brincadeira. Brincava muito até com pessoas mortas. Aliás, era uma das brincadeiras preferidas dele. Pessoas mortas. Aliás, devo salientar que tudo o que veio a acontecer de ruim para ele naquela época foi devido a essas brincadeiras que ele fazia com o sobrenatural, com os mortos. Eu devo admitir que eu sempre fui o inverso dele. Eu nunca gostei de mexer com essas coisas. Eu sempre tive muito respeito. E naquela época eu não podia ver um vulto, uma sombra assim na parede, sabe? Que eu já morria de medo. Eu chorava, pedia para meus pais para dormirmos, para deixar eu dormir junto. Se eles não deixassem, eu implorava para o meu pai ficar ao meu lado, na minha cama, até eu dormir. Eu sempre fui, posso dizer francamente, uma pessoa muito medrosa. Alguns dias depois, um tio do meu irmão acabou morrendo enquanto pescava. Ele gostava de umas biritas e já tinha bebido todas e foi pescar. O peixe que ele pescou devia ser um peixe muito pesado, devia ser um peixe muito forte, porque se é peixe leve, ele se mexe, mas você tira ele da água. Quando o peixe é muito forte, ele leva a vara. Não é a vara, ele estica a linha, né? Ele estica a linha. Então deve ter sido um peixe muito forte, muito pesado. Como ele já tinha bebido todas e ele gostava de uma birita,
O peixe, então, o arrastou, levando ele, inclusive, do barco. Ele estava naqueles barcos pescando, meio bêbado, e aí ele pega aquele peixe, o peixe deve ter dado uma estilingada na água, e ele caiu dentro da água. Caiu dentro da água. Como estava meio bêbado, acabou se afogando. Sim, tio desse meu irmão, meio-irmão, que morávamos juntos, mas ele era meu irmão por parte de pai. Mas tio dele morreu exatamente afogado por causa dessa tal bebida. O peixe puxou, ele tentou segurar, o peixe foi mais forte, desequilibrou, caiu e morreu afogado. Quando encontraram o corpo deste tio, alguns dias depois, ele estava todo assim, como que eu diria, machucado. Não, sabe que os peixes acabam comendo, né? Os peixes acabam comendo. Então os peixes, principalmente esses peixes mais assim, como piranha, esses peixes assim, então o tio foi encontrado todo, sabe, tudo assim comido, vamos dizer assim, né? Os peixes acabaram comendo bastante dele. Foi muito triste o encontro do tio desse meu meio-irmão. Foi muito triste, principalmente por ter visto como os peixes fizeram com ele. Acredita que no velório esse meu irmão ficou tirando sarro do próprio tio. Ficou tirando o sarro dele para ver como esse menino era atentado, para ver como esse menino era. Começou a tirar, ele começou a falar besteira, que os peixes não deviam ter comido todo o tio, porque a carne do tio devia ser muito ruim. Falava e dava risada. Acho que os peixes não comeram toda a carne do meu tio, porque meu tio deve ser muito ruim, a carne ruim. Ele tinha sangue ruim, que nem os peixes quiseram. Ele começou a tiração de sarro, começou a tirar sarro, que os peixes não deveriam, não teriam comido o tio por causa disso, todo o tio, porque a carne dele era muito ruim, sangue muito ruim, que nem os peixes quiseram. Olha que vergonha eu sentia estando perto dele, e esse menino atentado, esse meu irmão atentado, fazendo isso com o tio que estava ali sendo velado. Que os peixes comeram bastante, mas não comeram tudo. E ele dizia, não comeram tudo porque o sangue dele é muito ruim. Nem o sangue quiseram, nem os peixes quiseram. A carne deve ser muito ruim, nem os peixes quiseram. Uns dias depois, estava brincando perto do riozinho onde nós morávamos, quando eu avisto o meu irmão vindo. Ele vem até a mim e fala, vamos jogar bolinha de gude? Eu aceitei. Só que na brincadeira, esse meu irmão deixou cair de propósito uma bolinha na água e me disse, pega você lá para mim a bolinha, pega lá a bolinha, pega lá a bolinha. Você é o irmão mais velho, pega lá a bolinha. Ele deixou uma das bolinhas de gude cair assim na beira do rio. E no que eu me abaixei para pegar a bolinha, que ficou logo ali na beiradinha ali do rio, não é o que ele faz. No que eu me agachei, coloquei a mão na água para pegar a bolinha, e nisso ele vem por trás e me dá um empurrão que eu caí dentro do rio. Se eu não sei nadar, eu teria morrido também. A sorte é que eu sei nadar, mas de roupa, olha, eu me molhei todo. Detalhe, por sorte onde eu caí era raso, porque quando você leva um impacto desse, você, sei lá, você pode ficar até meio perdido, né? Meio perdido. Mas olha, por sorte eu caí no raso. Eu saí de lá com tanto ódio, mas tanto ódio. Eu queria esganar esse meu irmão, eu queria esganar esse menino. Porém, ele sabendo da malvadeza que fez, saiu correndo, correndo e tirando o maior sarro, saiu correndo para casa e ainda teve a cara de pau de falar para minha mãe, antes que eu falasse a verdade, que eu pulei no rio, que eu nadei de roupa e tudo. Seu safado, seu moleque ordinário, seu filho do capeta, você tem coragem de falar para a mãe que eu estou molhado assim porque eu saltei no rio para nadar com roupa e tudo? Você merece uma surra, sabia? Mãe, é mentira dele, mãe, mentira. Ele me pediu para pegar uma bolinha de gude e me empurrou. Mentira, mãe, mentira, não empurrei coisa nenhuma. Ele que saltou no rio com roupa e tudo. Olha,
sinceramente, quando eu entrei dentro de casa, vendo a minha mãe vendo daquele jeito, e o menino tendo dito que eu tinha saltado no rio com roupa e tudo, e não adiantava eu falar, a minha mãe pegou aquela espada de São Jorge, sabe aquela espada de São Jorge? É uma folhagem, é uma planta, espada de São Jorge. A minha mãe pegou aquela espada de São Jorge e bateu. Mas bateu em mim e eu falava, mãe, ele está mentindo, mãe. É ele que me empurrou dentro do rio, mãe. Ela não quis saber, ela ficou tão nervosa com aquela roupa toda molhada, mas me bateu com aquela espada de São Jorge, que eu fiquei cheio de vergão por causa do meu irmão. E aquele capeta, ainda por baixo assim, ele ria. Eu apanhando com aquela espada de São Jorge e ele por trás da mãe. Ah lá, mãe, ele rindo, mãe, ele tá rindo. Aí a mãe olhava e ele ficava sério. Quando a mãe virava e dava mais outra palmada com aquela espada de São Jorge, ele então estava morrendo, me vendo apanhar. Mas na época, olha, eu vou dizer uma coisa. É que eu era uma pessoa calma. Eu era uma pessoa tranquila, porque senão eu batia para cima dele. Nesta mesma noite, aconteceu que o meu irmão entrou dentro do quarto e eu aproveitei que só estava a gente. Olhei bem nos olhos dele e falei com toda a minha alma, mas assim, com toda a minha raiva, com toda a verdade do meu coração. Tomara que alguma coisa, seu capetinha, aconteça para você. Mas olha, tomara que um fantasma, tomara que uma assombração venha puxar o seu pé à noite, para você deixar de ser tão moleque, tão encapetado, tá bom? Tão encapetado. Tomara. Falei olhando bem nos olhos dele. Não tô nem aí. Você fica brincando com essas coisas. Você fica brincando com os mortos, que nem se brincou lá com o teu tio. O tio era dele, por parte da mãe dele, mas nós morávamos juntos com meu pai, eram os irmãos de pai. E eu falei para ele mesmo, olhando para ele, tomara que alguma coisa bem feia, um fantasma, uma assombração, uma entidade venha puxar seu pé à noite. Você larga a mão de ser tão moleque, larga a mão de ser tão endiabrado, seu capeta. E ele ria da minha cara. Ria, pode rir, quero ver à noite, na hora que você estiver dormindo aí, se acordar com, alguma coisa puxando teu pé, tua perna, quero ver se você vai dar risada. Admito que a minha vontade era bater nesse meu irmão até cansar. A minha vontade era pegar aquela espada de São Jorge, que eu apanhei, mas bater tanto nele, mas também não ia adiantar, sabe? Esses bichos atentados, você pode morrer de bater que não muda, a pessoa não muda. Mas naquela noite algo aconteceu. Fomos dormir. De madrugada eu acabei acordando, ouvindo passos pela casa. Não liguei muito, porque o meu pai é costume dele acordar e ir até a cozinha, beber um copo d'água, muitas vezes ir até o banheiro fazer xixi. E meu pai, ainda em noites estreladas, sempre teve um costume de às vezes sair lá fora para ver as estrelas, para ouvir o barulho do mar. Coisa assim de pessoa, sabe? Pessoa do mato. Ele tinha. Então, ele às vezes saía para ver a lua bonita. Ele perdia o sono para não ficar na cama, ou ele ia no banheiro, ele ia na cozinha, ou às vezes até saía para ver a lua, para ver as estrelas. Era um costume dele ir sempre com uma vela. Por conta da escuridão, ele não acendia nada para não acordar ninguém. Então ele ia com a vela e ficava lá fora vendo as coisas. Então eu não me incomodei com aquele barulho de passos andando em casa. E eu fui voltar a dormir. Ouvi, acordei aqueles passos, voltei a dormir. Senti de repente os passos bem próximos da onde nós dormíamos, eu e o meu irmão. Eu dormia
embaixo. Meu irmão dormia em cima, é uma beliche. Mas como eu estava virado para a parede, eu pensei que então o meu pai, que eu ouvi andando lá dentro da casa, estivesse ali no quarto, entrou ali no quarto. Mas percebi que ao mesmo tempo não havia a luz da vela, porque meu pai nunca quis acender luzes assim de madrugada, ele sempre pegava uma vela. E se meu pai estivesse no quarto, ele teria que estar com a vela. Mas, sabe aquela... Olhei assim, meu pai entrou, ouvi os passos dentro ali, perto inclusive do beliche. Eu dormia embaixo, meu irmão dormia em cima, mas também achei estranho porque não viu meu pai com a vela. Sempre quando ele de madrugada acorda, ele acorda com a vela. Ele deixa até uma vela no criado mudo. Então era alguém que estava ali no quarto, no escuro. Será que meu pai estaria ali sem segurar aquela vela, sem iluminar a vela? De repente ele resolveu entrar no quarto no escuro mesmo? Eu só sei que o meu irmão, dali a pouco, deu um grito, mas tão alto, que eu assustei. Eu assustei de tal modo que quase eu caí da cama, com o grito do meu irmão. Eu sei que eu pulei da cama, meu pai já apareceu com um facão no quarto, perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Meu pai achou que fosse algum ladrão, alguma coisa que foi, já veio com um facão. Já veio com um facão perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Aí o meu irmão: alguém puxou meu pé, alguém puxou meu pé, enquanto eu dormia, me acordou puxando o pé, me puxando os dois pés, uma mão gelada me puxando os pés. Eu já falei para ela: não fui eu não, pai, não fui eu não, eu estava dormindo. Eu estava dormindo, eu só ouvi passos, mas não fui eu que puxei o pé dele não. Eu tinha até pensado que era o pai que estava aqui. Foi quando meu pai falou foi quando ele disse: não é eu não, eu não entrei aqui no quarto. Eu realmente fui até a cozinha e fumei lá um cigarro lá fora, olhei um pouco à noite, mas só foi isso só. E pare de besteira. Que negócio de puxar a perna, pé, coisa nenhuma. Vai dormir. Os dois dormir. Meu pai, de verdade, nunca foi um homem carinhoso. Mas tudo bem, era um bom pai. E quando então eu volto a dormir, o meu irmão desceu da beliche, da parte de cima, e disse: Antônio, eu estou com medo, deixa eu dormir com você? Deixa eu dormir aí na sua cama, na parte de baixo da beliche, onde eu durmo. Eu estava sem paciência, falei ainda para ele: eu espero mesmo que sabe, essa assombração aí que você sentiu aí, pegue você mesmo, pra você parar de ser tão endiabrado, para você parar de fazer tanta arte. Tomara que pegue você. Ainda falei assim para ele: não vai dormir aqui coisa não, dorme lá na sua cama. E ele começou a chorar e voltou para a cama dele. Aí por um instante tudo se acalmou. Só que dali a pouco meu irmão começou a se mexer de um jeito estranho na cama. E eu acabei novamente acordando e já explodindo de raiva. E ainda falei baixinho comigo mesmo: espero que um fantasma esteja dando um susto nele. Tomara que uma assombração esteja deixando esse moleque assustado mesmo. E quando de repente a cama começa a balançar, pra cá, pra lá, pra cá, o meu irmão de repente, sabe, o que está acontecendo? O que está mexendo nessa cama? Como se alguém chacoalhasse a cama. E de repente chacoalha de um jeito: ei, quem está chacoalhando a cama? E dali a pouco o meu irmão cai lá de cima, bum! E bate com a cabeça no chão e começa a chorar alto. Só que dessa vez eu fiquei assim na minha, assustado, mas eu não quis me levantar da cama. Eu fingi que estava dormindo. Quando meus pais chegaram, aí chegou meu pai e minha mãe, desesperados: o que houve agora? O que aconteceu agora? O que está acontecendo? Eu fiz então que eu estava acordando assim. Pai, o que aconteceu agora? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Eu ainda bocejei: eu
não sei de nada, pai. Eu acabei de acordar. Acordei com o senhor falando alto. Meu irmão, que tinha caído da parte de cima, poderia ter tido até uma fratura. Ele só bateu a cabeça, mas não se machucou tão sério, tão grave. E disse que estava sonhando, quando de repente, uma velha, com uma aparência cadavérica, uma espécie de manta, sabe? Usando uma espécie de manta, uma velha cadavérica, usando uma espécie de manta, com um véu no rosto e com uma voz horrível do outro mundo, falou para ele que a hora dele estava chegando. Foi daí que a cama começou a balançar e ele deu aquele grito e caiu da parte de cima. Ele dizendo que é uma velha, um jeito de cadavérica, usando uma manta, um véu no rosto e com uma voz horrível, uma voz de outro mundo, falando que a minha hora chegou, e que eu brincava tanto com os mortos, que agora chegou a hora deles brincarem comigo. Falou, mas que coisa, hein? Que vocês estão aprontando? Pai, eu não estou aprontando nada, eu estou dormindo aqui quieto. Mas o que está acontecendo nessa casa? A velha, pai. A velha falou que... Ele falou com a voz mais esquisita do mundo. Você brinca com os mortos. Agora nós vamos brincar com você. Você não brincou com os mortos. Você não brinca com os mortos. Agora nós vamos brincar com você. E disse que justamente nessa hora, quando ele ouviu essa voz cadavérica, dessa aparência cadavérica, uma espécie de usando manta, véu no rosto, com uma voz horrível do outro mundo, é quando ele sente então que o pé dele está sendo puxado para fora da cama, a cama começa a chacoalhar, ele começa a segurar, quando então ele cai. Meus pais o acalmaram. Disseram que aquilo não passava de pesadelo. E eu, de certa forma, me senti meio culpado. Porque eu, de qualquer maneira, tinha dito para ele: tomara que a assombração apareça, tomara que um fantasma venha e puxa você pelos pés, para você largar mão de ser endiabrado, para você largar mão de ser um capeta. Meus pais o acalmaram, ele estava desesperado. Não o levaram para dormir com eles, lá no quarto deles, não, pediu para ele dormir. A Aline continuou dormindo, que estava tudo bem, foi apenas um pesadelo. E meu irmão, infelizmente, foi crescendo. Ainda que tivesse melhorado um pouco depois dessa experiência, ele foi inclusive por uns tempos, inclusive, ele se acalmou. Sabe quando você leva uma lição, quando você leva uma piaba e aprende? Ele melhorou em muito, porque todas as vezes que ele ia aprontar alguma coisa, eu falava: você lembra da assombração? Você lembra da mulher cadavérica? Ele modificava. Sabe quando o susto é grande? O tempo foi passando. Infelizmente, esse meu irmão se envolveu com bebida. E agora, em fevereiro de 2019, completou um ano que Deus o levou por conta disso. Por conta de uma cirrose que ele acabou adquirindo. Fiquei muito triste. Porque quando crescemos, entendemos as coisas de uma maneira diferente. Hoje eu sei que meu irmão era atentado daquele jeito por conta de ser muito sozinho, ser adolescente, estar naquela fase dos hormônios, estar cheio de energia, talvez pela separação do meu pai, da mãe dele, porque o meu pai ficou com a minha mãe e separou da mãe dele, ele veio morar com a gente, talvez muita confusão na cabeça dele. Daria tudo para ter esse irmão hoje de volta. Depois da morte dele, por cirrose,
depois que a pessoa parte, depois que você amadurece um pouco mais, você enxerga as coisas de outra maneira. Até aquilo que parecia coisa do capeta, coisa de atentado, você até começa a lembrar, você fala, poxa, também não era tanto assim. De qualquer maneira, ele foi embora devido ao vício da bebida, cirrose hepática. Daria tudo para ter esse meu irmão perto de mim. Tenho certeza que com os anos ele teria mudado definitivamente, teria sido outra pessoa modificada, comemorando as alegrias e as tristezas, já que ele era uma pessoa tão cheia de energia. Nunca guardei ressentimentos dele. E hoje essa carta é para mais falar sobre a saudade, que apesar dele ser quem foi, dele ser como era, eu não guardo ressentimentos. Eu tenho, na verdade, saudade do meu irmão querido Edson Pereira. Hoje, olhando o passado, eu fico lembrando, poxa, foi uma época boa a que nós vivemos. Eu, Antônio Moreira, aqui de São Roque, em São Paulo, para você, Edson Pereira. Tenho certeza que você deve ter se encontrado com a vovó Edna Aparecida. Aliás, quem me ensinou a ouvir o Eli Correia, quem me ensinou a ouvir a Carta da Saudade. Vovó Edna Aparecida Moreira, meu irmão querido Edson Pereira. Hoje eu digo irmão querido, na época eu tinha até bronca, até raiva. Era um endiabrado, era um verdadeiro capeta. Até aquele dia, daquela noite, em que eu disse para ele, antes de dormir, tomara que uma assombração apareça para você, tomara que um fantasma venha e pega você pelos pés. Ele morreu de rir, ele tirou sarro. Só que naquela noite, você não brinca com os mortos? Agora vamos brincar com você. Você não fica brincando com os mortos? Agora vamos brincar com você.